Canaltech Especial FutureCon 2014, cobertura completa e entrevistas exclusivas do mercado de telecomunicações. De uma startup local a uma multinacional com presença em 33 países e 170 cidades ao redor do mundo, estuda em apenas 3 anos. Eu estou falando do EasyTaxi, um aplicativo que foi pioneiro nessa área de chamadas de táxi aqui na América Latina e hoje é considerado o maior aplicativo de serviços móveis do mundo. Para conversar sobre esse crescimento meteórico, estamos aqui com o Dennis Wang, ele é co-CEO da EasyTaxi. Bom, obrigado por ter vindo, Dennis. Conta para nós um pouquinho sobre esse crescimento, como disse, meteórico em 3 anos, né? Como que tudo começou e como que vocês conseguiram crescer tão rapidamente assim? Claro, a EasyTaxi ela começou em meados de 2011, né, num evento chamado Startup Weekend, que você tem 48 horas para criar uma empresa. Então juntaram os meninos lá, né, a gente estava falando assim, o que a gente vai lançar? E a primeira ideia era lançar um serviço de aplicativo para mostrar qual é o melhor caminho com o transporte público para chegar ao lugar. Né? No meio do evento, né, o mentor falou assim, olha, isso a Google já está fazendo, melhor vocês desistirem. Tipo, a gente, por melhor que seja, a Google é a Google, né? Então a gente pensou, deu uma desanimada na galera, o que a gente vai fazer? Chegou de madrugada da primeira noite, a gente falou, vamos para casa, depois a gente pensa o que a gente vai fazer. Nisso estava chovendo no Rio de Janeiro, né? Já tentando pedir táxi na rua. Ninguém conseguia táxi na rua. Né? A gente ligou na rádio táxi, não conseguia, falou, tá aí a ideia. Né? A gente, na época, a gente achou que eram os primeiros a fazer isso no mundo. Obviamente começou a pesquisar, viu que tinha um cara já fazendo isso na Europa, então assim, bom, então vamos ser os primeiros da América Latina. Né? Foi-se os 2 dias, né? A gente foi um dos finalistas lá do evento e foi assim o que a gente decidiu ir para frente. Né? A EasyTaxi ela começou com a venda de um carro, né? Na época a gente vendeu um Gol, né? Eram, sei lá, uns 10 mil reais, a gente tinha para começar. Então o primeiro ano foi muito de fazer um MVP do produto, sair na rua mesmo e ver se aquele modelo ia funcionar. Né? Então, vocês trabalhavam em pontos de táxi, né? Com pessoas indo lá e tentando convencer motorista para... No começo a gente foi muito em hotel, né? A gente pegava aqueles táxis na frente do hotel, né? Pedia para os hotéis tentarem usar o serviço, né? E obviamente vinha um estrangeiro ou outro, né? E os táxis, pô, esse negócio é legal, né? Tem muito estrangeiro que usa, a gente falou, não, aqui é uma empresa grande, né? Então a gente tinha essa impressão de ser muito grande. E não tinha segredo, no começo era fazer uma versão do aplicativo, ir pra rua, testar, convencer taxistas a usarem, né? Na época ninguém tinha smartphone, então a gente realmente ensinar as pessoas a usarem o telefone, especialmente os taxistas. A penetração a gente fala era assim, 2, 3, 4% no máximo dos taxistas. Então imagina o quanto que a gente precisou para juntar os primeiros 50. Hoje todos têm. Hoje todos têm, né? Hoje, por exemplo, em São Paulo já são mais uns 80% da base de São Paulo de taxistas já usam EasyTaxi. Então cresceu muito. Então o primeiro ano foi muito disso, né, de ter esse modelo. Né? Em setembro de 2012 foi quando a gente conseguiu um investimento, no primeiro investimento, o aporte. E a partir daí a gente, né, continuou as operações no Rio, expandiu, né, realmente aí uma força, né, de trabalho muito grande para montar esse mercado e conversar com os taxistas, né, e fazer muito marketing para os passageiros, para mudar o hábito das pessoas. Né? O que a gente teve que fazer, especialmente em cidades como o Rio, falar assim, olha, para que pedir na rua e esperar? Para que ligar numa rádio táxi, esperar e não saber quando o táxi está chegando? Então, mudar o hábito das pessoas. Né? Com esse aporte, a gente também veio para São Paulo e começou a expansão internacional. Né? Acho que o nosso investidor tem um DNA muito forte de expandir rapidamente e a gente observou isso. Então a gente viu que era uma solução. A proposta de valor da EasyTaxi é velocidade, segurança e conveniência. Né? Então o táxi é muito mais rápido que uma rádio táxi, hoje é mais rápido do que esperar um táxi na rua. Né? É seguro, porque a gente faz toda a a gente checa todas as documentações, né? E é conveniente que você vê o táxi chegando, você consegue pagar pelo aplicativo, né? Se você esquecer a carteira, você ainda chega no telefone, ninguém esquece hoje, a carteira o pessoal esquece. Então você chega no lugar que você precisa. A gente viu que essa proposta de valor que esse táxi traz, né? De velocidade, segurança e conveniência, toda a América Latina precisava. Então foi uma expansão muito rápida, em questão de 3, 6 meses a gente já estava em quase toda a América Latina. Né? Naquele ponto a gente sentou e falou assim, e aí, agora vamos organizar, vamos crescer aqui? A gente falou, não, vamos mais. A gente foi para a Ásia. Né? Então a gente sentou numa mesa, a gente falou, acho que é um fato engraçado até, a gente sentou numa mesa e falou, como a gente vai fazer essa expansão? A gente falou assim, olha, nosso investidor tem operação em alguns desses mercados, a gente mandou o questionário, ele sentou com o questionário, pô, esse mercado vale a pena, esse não vale. Né? Bom, vamos mandar alguém para lá para ver quem que vai, né? Para fazer essa expansão lá. Os diretores olharam um para o outro, né? Os fundadores olharam um para o outro e falaram assim, quem que vai? Aí olharam para o chinês, né? Falaram assim, ó, você é o mais parecido com eles, vai você.
Pô, mas isso é diferente, eu não sei, não falo nem a língua, né? Não, vai. Aí eu fui pra lá, né, e assim, a gente montou muito rápido a operação lá. Falando em questão de 8 semanas, montar 8 países. Você acha que nesse começo teve um pouco de sorte também, ou já esse plano de marketing, de expansão, foi muito bem elaborado, já com a ajuda do... O timing é muito importante nisso, né? A gente fez uma aposta muito grande, porque quando a gente lançou, a EasyTaxi ela nasceu mobile já. Né? Se você lembrar, em 2011, quantas das pessoas que você conhece tinham um smartphone? Eram muito poucas, né? Mesmo se for pensar, né, em concentração de renda, ainda era muito baixa. A gente sabia que era a melhor solução e por isso que a gente apostou nesse segmento. Né? Então foi, acho que um pouco de sorte, a gente viu os estudos de mercado, indicavam que ia crescer, só que foi uma aposta na época e realmente o mercado trouxe, tem uma penetração muito grande de smartphone que possibilitou, né, a EasyTaxi crescer nessa velocidade. Acho que sorte está sempre aí, né, disso, mas com certeza a gente trabalhou muito duro para conseguir. No começo a gente gastava assim, 20 horas por dia, de segunda a segunda, nos postos de gasolina, falando com o taxista, convencendo ele que isso era uma solução que ia funcionar e que não era uma venda de telefone. Né? Então, eles sempre brincavam, falavam assim, pô, mas você está querendo me vender telefone, você quer me enrolar aqui. Não, telefone você compra onde você quiser, o que a gente quer é que você use o aplicativo. Bom, mais alguns números da EasyTaxi, são 1.300 funcionários hoje, são 15 milhões de downloads, 300 mil motoristas em todo o mundo. Como que existem particularidades em diferentes mercados? Como que vocês trabalham cada um deles individualmente? Com certeza, né? Acho que a EasyTaxi é um marketplace hoje, né? Ela conecta taxistas a passageiros. Então, os dois lados têm muitas diferenças. Assim, no lado do taxista, né? Você vai para a Coreia. O taxista é um senhor aposentado que todos têm um smartphone, mas não sabem usar, né? Então, você tem que convencer ele que ele precisa de mais dinheiro, né? Porque ele está lá mais para ter alguma coisa para fazer durante o dia, né? E depois, como usar o aplicativo. Aí você tem que adaptar o aplicativo para ter a letra maior, porque ele é um senhor de idade, etc. Né? Do outro lado, você vai para Filipinas, ou você vai, acho que o que é parecido também, né? Bolívia. Os taxistas são bem mais jovens, né? Adorariam ter um smartphone, não tem, e a primeira coisa que eles usam quando eles pegam o smartphone, né, é mensagem com os amigos, etc. Então você tem que tomar cuidado de ajudá-lo a conseguir um telefone, mas usar o aplicativo. Então, desse lado é isso. Né? Do lado do passageiro também tem muita peculiaridade. Né? De novo, Taiwan, Hong Kong, Singapura, né, Coreia. O que a gente tem que vender para as pessoas é conveniência, né? Porque a penetração de telefone já é muito alta, né? E as pessoas não precisam de segurança. Já na América Latina, a maior questão que a gente vende é segurança. Né? Então, assim, a gente aprendeu a adaptar rapidamente o discurso e, obviamente, todo o material que a gente faz, toda a campanha de marketing que a gente faz para direcionar para a coisa que é importante para aquele mercado. Bom, que mercados têm apresentado maior crescimento? Como que vocês estudam que mercado vocês vão operar? A expansão da EasyTaxi, né, o estudo ele é feito localmente sempre. Né? Acho que a primeira análise que a gente faz é usando algum parceiro local, alguma empresa conhecida nossa, né, mas sempre antes de entrar em um mercado a gente vai presencialmente lá, né, verificar se a dinâmica de mercado é boa para o aplicativo. Né? Acho que depois de lançar uns 3 ou 4 você já sabe como funciona. Então é sempre presencial, né, o estudo de mercado para entender o tamanho de potencial, né, obviamente penetração de smartphone, penetração de cartão de crédito, né, do tamanho das empresas. Então a gente tem um estudo bem rigoroso. Né? E a entrada, acho que sim, de novo, a gente traz o know-how, né, de todas as expansões anteriores para aquela nova expansão. Então a gente já chega com uma cartilha e a gente já sabe como executar. Como a gente falou, tem muitas coisas específicas do mercado, né, que a gente desenvolve, né, e a gente adapta o modelo para que a gente consiga atuar lá. Né. Em relação a quais mercados que mais crescem, todos acho que estão... A taxa de crescimento que como a gente vê, todos os países elas crescem igual. A diferença é muito em relação a quando que foi lançado. Né. Então as taxas de crescimento, se eu comparar o primeiro ano do Brasil, é similar com o primeiro ano que a gente está tendo na Ásia e em outro país. Então é uma questão mais de idade do país do que necessariamente da diferença de velocidade de crescimento. Mas a aceitação do aplicativo em diferentes países? A aceitação ela varia, né? Acho que sim, em alguns casos. Né? O México é um país que tem muito menos early adopter do que o Brasil, por exemplo. Né? Então a gente tem que contornar isso. Então, assim, no Brasil, o boca a boca é muito forte, então ele divulga organicamente. No México, a gente aprendeu a fazer o marketing local para que a gente consiga acelerar, né, essa divulgação. Então, acho que cada lugar a gente faz um trabalho diferente, mas sempre a gente busca, né, puxar o país ao crescimento ao máximo. Aqui o pessoal sempre pergunta, mas qual que é o plano de crescimento? Quanto vocês acham que qual que é a meta desse ano?
Fala assim, olha, para esse ano eu não sei, mas eu sei da semana seguinte, é crescer o máximo possível. É sempre essa diretriz, mas quanto que eu invisto? Quanto que você vai precisar para crescer o máximo que você pode? Né? E assim que a gente vai levando a empresa, né, que a gente trouxe a empresa para esse patamar, a gente espera, né, crescer ainda muito mais no futuro. Hoje, quando a gente entra no táxi aqui, todos elogiam, claro, todos os aplicativos, né, em geral, mas também tem o outro lado, os motoristas reclamando de um monte de passageiro que pede a corrida e simplesmente pega o primeiro táxi na porta, ele perde a corrida, e o passageiro também reclamando do taxista que às vezes cancela a corrida ou não aparece. Vocês vocês têm algum trabalho relacionado a isso para tentar evitar esse tipo de mau uso do aplicativo? Claro, acho que o que esse táxi foca hoje é muito na experiência do usuário, né? E isso a gente considera o usuário, o nosso taxista e o passageiro, né? Então assim, tem duas formas que a gente faz isso. Um é com a tecnologia, né? Então criando sistemas em que taxistas e passageiros são ranqueados, né? Você pode dar nota para o taxista e para o passageiro no aplicativo, né? E aí tem todo um algoritmo que classifica esses taxistas, né? Tem também, obviamente, a gente checa o behavior, então os taxistas que mais completam corridas, os que menos completam, né? Os passageiros que cancelam muito. E assim a gente trabalha, né, para ter as duas bases, né? As melhores pessoas nas nossas bases, né, utilizando o serviço. Né? E a segunda é a operação, né? Como você falou, são mais de 1.300 pessoas trabalhando na EasyTaxi. E a principal, eu diria que 80% dessas pessoas é focado na operação. É educando o taxista a como se portar quando pega um táxi, como usar o serviço, o que fazer quando há um cancelamento, e a mesma coisa para o passageiro, né? As ações de marketing no seu de comunicação, além de divulgar o uso do aplicativo, né, também é de falar assim, quais são as melhores práticas, né? Então acho que a gente tenta de todas as formas possíveis fazer esse atendimento. Monetização. No começo vocês cobravam uma taxa por corrida do taxista, né? R$2. Isso. Hoje vocês não cobram mais essa taxa. De onde vem o dinheiro? Tá. A gente fez esse piloto de cobrança, né, de cobrar de R$2 por corrida, né, para a gente ver explorar as formas de monetização do modelo. Né? A gente fez um piloto, a gente chegou a monetizar bastante, a gente falou assim, só que esse é um sistema que a gente prefere esperar, né, até por uma questão de operação. Né? Até porque surgiram outros no mercado também sem cobrar nada. Exato. Né? Então a gente se adaptou ao mercado e hoje a gente tem duas formas de monetizar. A primeira é o cartão de crédito pelo aplicativo. Né? Como funciona? Você cadastra o seu cartão de crédito no aplicativo, né, e você nunca mais precisa do seu cartão de crédito nem do dinheiro. Você precisa ter dinheiro no crédito no cartão. Né? Então você acabou a corrida, você pede um táxi normalmente, acabou a corrida, o taxista confirma o valor da corrida, você dá o OK e isso é descontado do seu cartão. Né? Então simplifica, se esqueceu a carteira, ajuda muito. Né? Você não precisa mais da maquininha de POS, gastar aquele tempo no final para passar o cartão. Né? Então essa é a primeira forma. A gente cobra uma taxa por transação, né, que é descontado do que a gente repassa para o taxista. Né? A segunda forma é o táxi empresas, tá? É a solução corporativa. Então é para repor o voucher de táxi. Né? Como funciona? A empresa cadastra todos os funcionários, o funcionário pede um táxi, da mesma forma como ele usaria o aplicativo sozinho, né, na física, e no final da corrida confirma o valor. A EasyTaxi cobra da empresa no final do mês e repassa para o taxista e a gente mantém uma comissão. Como vocês veem a presença de outros serviços de pagamento no mercado? Apple Pay chegando aí forte, Google Wallet? Para a gente, né, novas soluções são benéficas. Né? O que a gente imagina? A gente está em 33 países. Hoje não existe uma solução no mundo que a gente possa integrar, né, para ter um pagamento local em todos os ambientes. Né? Então isso a gente consegue com o Apple Pay entrando, com o Google Wallet e assim vai. Então para a gente é benéfico. Né? Obviamente que tem uma questão aqui de ver como que ficaria isso, mas eu tenho certeza que isso funcionaria, né? Para que todo mundo conseguisse, o modelo de negócio funcionasse com todos esses players. A gente comentou aí da concorrência, vocês foram os primeiros na América Latina, mas logo em seguida surgiram outros. E o Uber? Como vocês enxergam também o Uber nesse mercado? O Uber ele é um serviço diferente, né? Ele vem com uma solução premium, né? Então assim, é para pessoa, né, que quer usar o táxi e pode gastar mais, né? E também para um serviço diferente do que a gente presta. Hoje a gente trabalha com os táxis regulamentados, né, para atender os passageiros no dia a dia. Né? Então a gente não vê como uma competição direta. Esse é o nosso ponto de vista hoje. Vocês têm várias parcerias também, a mais famosa talvez seja com o Santander. Isso. Né? Tem outras com o Waze, o WeChat. Como que funcionam essas parcerias? A gente tenta pensar em tudo que a gente pode ajudar a experiência do usuário, né, do passageiro, quando ele vai pedir um táxi. Né? Acho que a primeira delas ela acaba sendo, obviamente, descontos na corrida, né, que todo mundo quer.
A gente teve com o Santander, a gente já fez com a Johnny Walker, né, com a Diageo, né, os 40 km, 10 km que dá uns R$40 patrocinado pela Johnny Walker, e a gente vem fazendo outros em outros mercados. Acho que as mais novas que você mencionou é o WeChat, então foi a integração do app. Hoje o WeChat, para quem não conhece, é o WhatsApp da Ásia, né? E você pode conversar com seus amigos e dentro do aplicativo do WeChat pedir um táxi, né? Então a gente integrou a nossa solução para dentro do aplicativo deles. E com o Waze foi mais incentivar, né, o uso apropriado do transporte. Então para os taxistas a gente ensina eles a usarem o Waze como a melhor solução de GPS, enquanto o Waze ensina os motoristas a usarem EasyTaxi quando eles vão sair e vão consumir álcool, né, para que eles não dirijam alcoolizados. Então são parcerias assim que a gente faz, né, acho que a gente tem muito orgulho de conseguir trazer cada vez mais coisas, uma solução para as pessoas, né. Hoje a EasyTaxi ela é uma plataforma de táxi, não mais, né, um aplicativo. O carro-chefe continua sendo aplicativo, mas hoje você consegue sair da sua empresa usando EasyTaxi, sair de um bar em um restaurante usando o táxi, né? A gente tem uma aplicação para bares e restaurantes, né? um serviço web. Você pode pedir do seu computador de casa, se o dia que você estiver sem o seu celular. Então a gente vem criando essa plataforma, né? E esses parceiros ajudam a gente a divulgar o aplicativo, né? E também o melhor uso do transporte público. Próximos passos da EasyTaxi. A gente estava falando sobre expansão, você falou da Ásia principalmente, né? Virou um segundo mercado para vocês. Mas daqui para frente, onde chegar? A gente hoje, dos 33 países que a gente está, mais de 170 cidades, a gente, além da América Latina e da Ásia, a gente também está no Oriente Médio e na África, né? Hoje a gente quer solidificar a liderança em todos esses mercados. A gente é o líder em todos os mercados, ou, né, a gente fala de shared leadership, né, compartilhando a liderança lá em todos os mercados que a gente atua. Então a gente quer cada vez mais, né, crescer e manter a liderança, né? E assim, planos para o futuro, acho que o grande foco nosso hoje é monetizar, né? Você perguntou de onde veio o dinheiro, a gente tem a confiança de muitos investidores, né? E isso aqui acho que é a nossa responsabilidade também, né? Com os investidores e com nós mesmos, né? Mostrar que esse modelo é viável. E tá aí, é para isso que a gente tem o cartão de crédito pelo aplicativo, né? E a solução EasyTaxi corporativa, né? De empresas. Beleza. Denis, muito obrigado pela presença. Obrigado você.